Paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês, queridos irmãos. Nós estamos fazendo uma gravação rápida para dizer a todos vocês que fazia muito tempo que eu não sentia o cheiro da chuva e o som da chuva. E está chovendo aqui em São Paulo, mas daqui a pouco nós estamos indo para a Zona Leste, para a Assembleia de Deus, lá no Bonifácio, para dar continuidade ao nosso seminário, que são os 8 juízos da Bíblia. E você é nosso convidado. Nós estaremos transmitindo ao vivo, no caso pelo Facebook, mas você é nosso convidado para assistir lá no nosso projeto do Página Palavra Andada. E aproveite e se inscreva aí no nosso canal. E eu quero deixar aqui, olha lá, o Miguelzinho tá mandando um sinal para a galera. Fala para ele, se inscreve, fala aí, Miguel. Se inscreve no canal Palavra Andada. Aí, galera, tá vendo? E eu quero aproveitar e dizer a todos vocês, acerca dos juízos da Bíblia, eu quero que você entenda a necessidade de se situar na condição do que nós chamamos de o juízo da linhagem. No caso, é o processo do juízo que se deu com toda a ira de Deus manifestada através das águas do dilúvio, os motivos por que isso aconteceu, tendo em vista o crescimento da maldade do coração do homem, onde um ia contra o outro continuamente, levando em consideração também a mistura das linhagens dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, acompanhando todo um processo de corrupção que era crescente. O Senhor Deus não tolerou e entendeu que deveria dar fim àquilo. Ao fazer ou tomar essa decisão, ele olha para tudo que criou e enxerga Noé. Achando graça em Noé, ele decide compartilhar com Noé, porque esse é um dos propósitos de Deus, compartilhar, tá bom? Então, o que aconteceu? Ao compartilhar com Noé, ele prepara todo um caminho para restaurar a família de Noé, e aí cria todo o projeto da arca. Noé desenvolve isso ao longo de 100 anos, trabalha e aproveita o ensejo para anunciar o juízo de Deus. Noé não é bem visto no seu posicionamento, é taxado como um louco, mas ele permanece firme no propósito, porque sabe que foi Deus quem lhe instruiu. Ao final de um período de tempo, Noé consegue colocar os seus filhos e as suas noras dentro da arca, juntamente com animais, puros e alguns impuros. E todos eles são salvos das águas do dilúvio. Este momento do juízo nos ensina acerca do que é o caráter de Deus no que tange a, primeiro, o interesse de Deus em todo o tempo para restaurar a humanidade perdida. Segundo, o juízo implacável de Deus, pois nenhuma criança entrou na arca. Por fim, nós vamos ter ainda a maneira maravilhosa e prodigiosa como Deus se relaciona com toda a humanidade no que diz respeito aos que estiveram ali dentro da arca, preservando a vida deles, mesmo em meio aos tantos animais. Consequentemente, nós vamos ter o final do processo do dilúvio e a restauração da ordem com a promessa de Deus e aquilo que é chamado de aliança noâmica. Esta aliança nos dá o privilégio de ainda hoje olhar no céu, como está chovendo hoje, e vendo o arco-íris nos lembrar do que Deus um dia disse. Ele disse, nunca mais eu estarei destruindo as terras ou a humanidade com as águas do dilúvio. Portanto, preparou-se, projetou-se e deixou-se claro que a humanidade deveria se organizar para estar na presença de Deus, e para fazer isso teria que superar a condição miserável do pecado. Era inviável, era impossível, mas aí então a Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si tudo aquilo que era contra a humanidade. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, ele colocou sobre os seus próprios ombros. Inclusive, quando caminhava pelas suas pisaduras, na fala poética de Isaías, nós fomos sarados. Quando o Senhor Jesus vence isto que nós chamamos de o juízo do pecado, vence o pecado e diz ao pecado, você não é mais senhor da humanidade, porque todos aqueles que vierem a mim, eu darei a eles o direito de serem libertos desta escravidão do pecado. Esta maravilhosa ação divina deu ao homem a oportunidade de olhar para o futuro como eu olho hoje.
e aguardar com a expectação de Paulo, que escreveu dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aguardo com muita expectativa o dia que o Senhor buscará a sua igreja, e segundo o próprio Paulo nos ensina, iremos ao encontro do Senhor, e lá teremos as obras, todos os bens que fizemos no nosso corpo, apresentados ao Senhor, e consequentemente galardoados, e viveremos com Ele a eternidade. Deus abençoe você, e amanhã nós falaremos sobre o juízo final. Curte, se inscreve, dá um like.